Nesse dia e horário daquele ano, Dom George Genswein, o atual prefeito da Casa Pontífice e secretário pessoal do ex-papa Bento XVI, na época, foi questionado por um jornalista. A pergunta era sobre um assunto que geralmente é evitado pelos corredores das igrejas do Vaticano. Papa Francisco realmente pode ser o pontífice do fim dos tempos? Falou o jornalista mais ousado que se encontrava naquela coletiva de imprensa, mas aparentemente todos que estavam ali ficaram atônitos. A sala ficou repleta de tensão. No fundo, todos buscavam, mesmo que de maneira sutil, a mesma resposta. E após pensar por alguns breves segundos, ela veio. De fato, quando se observa a profecia, e tendo em conta que sempre teve uma sólida referência dos papas mencionados, me dá calafrios, assegurou o arcebispo. Calafrios? O que um homem de fé, como o prefeito da Casa Pontífice do Vaticano, tanto teme? Que profecia é essa? O que ela diz? O nosso atual Papa, o Papa Francisco, realmente pode ser o Papa do fim dos tempos? Este vídeo tem 3 objetivos principais. Primeiro, testificar que Francisco é o último Papa. Segundo, confirmar que a grande Babilônia de Apocalipse 17 é, providencialmente, o menor país do mundo, ou seja, a grande Babilônia é o pequeno Vaticano. E terceiro, diferenciar o Vaticano da amada Igreja Católica. Um outro homem que entrou para a história por ter desenvolvido esse mesmo dom foi o religioso São Malaquias, de Armagh. Esse homem nasceu em 1094 na Irlanda e faleceu nos braços de um amigo próximo, São Bernardo, em 1148, a caminho de Roma. São Bernardo, por sua vez, conviveu com Malaquias e alegava que o amigo, que mais tarde foi canonizado, realmente tinha visões que lhe revelavam o futuro. Para todos, como bons católicos que eram, se tratava de um dom divino, o dom da revelação. São Bernardo decidiu então escrever uma biografia sobre São Malaquias e transcreveu naquelas páginas as maiores profecias que Malaquias já teria previsto. E elas incluíam até mesmo o dia da sua morte, 2 de novembro. E ela se cumpriu. Mas essa não era a profecia mais relevante de São Malaquias. Segundo São Bernardo, o nosso vidente e profeta aqui teria tido uma revelação espiritual e ele teria, durante essa revelação, conseguido escrever em latim codinomes, dilemas que descrevem características dos 112 próximos papas que existiriam na Terra a partir do Papa Celestino II, que era o pontífice vigente na época, até chegarmos finalmente no Papa de posição 112, que literalmente seria o Papa do fim dos tempos. Essa lista profética escrita pelo Santo Malaquias teria sido anexada à sua biografia, mas o documento teria se perdido com o decorrer da história, sendo encontrado apenas 400 anos mais tarde. A primeira vez que a lista foi efetivamente publicada foi através da obra Lignum Vitae, compilado pelo monge Arnoldo Vion em 1595. Se atente você que nessa época o Brasil havia sido praticamente recém-descoberto. A profecia ficou mundialmente conhecida após a sua publicação como a Profecia dos Papas. Depois da publicação, os dilemas dos 112 papas começaram a ser estudados e analisados por pesquisadores e religiosos. E incrivelmente, ou surpreendentemente, mas muita coisa realmente batia. Segundo São Malaquias, o homem que tinha o dom da revelação de Deus, os 112 últimos papas que antecederiam o fim dos tempos poderiam ser reconhecidos através de denominações que explicavam em latim as suas maiores características. E quando traçamos uma comparação entre as denominações proféticas e a realidade, o que temos é realmente surpreendente. É surpreendente já considerando o quantitativo de 112 papas. Mais ainda pela enumeração, o último papa ser exatamente o Francisco. Somado a toda coincidência, cada papa dos 112 possui uma curta frase em latim que os identificam de alguma maneira. Veja então a frase atribuída ao último, ao Francisco.
Impecutione, extremeo sancta Romana Ecclesia edebit. Ele reinará na última perseguição da Santa Igreja Romana. Portanto, na grande tribulação, ou extrema perseguição, como diz o texto de Malaquias, ele ainda será o rei do Vaticano. Contudo, paralelamente, como o anticristo manifestado, ele estará reinando globalmente com mais 10 reis de variados países. Ocasião que perseguirá aqueles que não apoiarem as ideologias para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Perseguirá inclusive servos da Igreja Católica que não admitirão, por exemplo, o ecumenismo religioso que prega que há vários caminhos que levam a Deus, ou seja, que Jesus é somente mais um caminho. Esta perseguição será principalmente ideológica, persuasiva, e será instigada sobretudo pelos meios de comunicação de massa, em especial as telas digitais. Isto é, o codificado, fôlego à imagem da besta. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. No versículo é dito também que a fala da besta faz com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem. Ou seja, o anticristo, que será um com Satanás, terá forte poder de persuasão sobre toda a terra. Ou melhor, sobre todos os habitantes da terra, que maravilhados, isto é, encantados com as sugestões do anticristo, usado pelo próprio Satanás, perseguirão os habitantes do céu por não concordarem com sua ideologia. Perseguirão inclusive verdadeiros servos da amada Igreja Católica. Lembre-se que o anticristo é também o cavaleiro do cavalo vermelho. É a quem foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. Reforçando então que não será o anticristo o principal executor da perseguição, mas os habitantes da terra alcançados globalmente, pelos meios de comunicação de massa. Para terminar essa incrível coincidência, se é que podemos chamá-la assim, apesar de Jorge Mário Bergoglio, o conhecido Papa Francisco, ter nascido na Argentina, sendo inclusive o primeiro americano proveniente do hemisfério sul a ser Papa, a sua família inteira nasceu e viveu na Itália, imigrando para a Argentina apenas no século XX. O que implica dizer que o sangue que corre em suas veias, apesar do sotaque em espanhol, é na realidade romano. Quer dizer que o sangue que corre em suas veias, apesar do sotaque em espanhol, é na realidade romano. No final das contas, muitos mistérios ainda envolvem essa profecia. O Papa Francisco seria realmente o Papa que São Malaquias se refere? O fim dos tempos, a qual profecia se referia, era literal? Um apocalipse? Ou poderia ser o fim do catolicismo, por exemplo? Não representa o fim da amada Igreja Católica o fato de Francisco ser o último Papa. Até mesmo quando o Vaticano vir a cair como profetizado em Apocalipse 18, não representa o fim da Igreja. A Igreja edificada exclusivamente em Jesus permanece. Esta é a Igreja fiel que não necessita do Papa, nem do Vaticano para se manter. A Igreja pode ser reduzida a um remanescente de fiéis, tal como é predito pelo Nosso Senhor quando fala sobre sua volta. O Vaticano, por sua parte, não pode sobreviver sem a Igreja. Sem a Igreja Católica, o Vaticano converte-se em nada mais que habitação de demônios, e em retiro de todo o espírito imundo, e em guarida de toda ave hedionda e abominável. Por fim, convém reforçar que a Grande Babilônia é pontualmente o pequeno Vaticano. Então, se o Vaticano é a Grande Babilônia, a Grande Babilônia é a grande cidade. A grande cidade é a mulher de Apocalipse 17. Logo, a mulher de Apocalipse 17 é o Vaticano. Portanto, definitivamente, a mulher de Apocalipse 17 não é a amada Igreja Católica como muitos temerariamente afirmam. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17:18. Após a última frase, a do 112º Papa, o profeta em um texto avulso, diferente das 112 frases curtas, relata o surgimento de um homem chamado Petrus, a destruição do Vaticano, e a volta de Jesus para o julgamento final.
Petrus Romanus, que passete ovis in mutis tribulationibus, quibus transactis civita septicolis diruetur, et iudex tremendus iudicabit populum sum. Finis. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, quem alimentará a sua grei em meio de muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas, referindo-se a Roma, será destruída e o temido juiz julgará o seu povo. O fim.